Santo, Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Oitavário do Sagrado Coração de Jesus. Quinto dia. O Sagrado Coração de Jesus e os discípulos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, neste quinto dia do nosso oitavário, nós vamos meditar o Sagrado Coração de Jesus e os discípulos. Vamos contemplar uma das perfeições ou dos esplendores do coração de Jesus. Sem dúvida nenhuma, guiados pela Sagrada Escritura, pelo que a igreja dispõe para o dia de hoje, através das leituras. Nós temos um jogo de duas palavras. A primeira é meio desagradável aos ouvidos dos homens do nosso tempo, até mesmo homens de igreja. A segunda é mais agradável, mas também é mais mal interpretada e que vão nos conduzir ao fim proposto por Nosso Senhor hoje no Evangelho, que é a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. Quais são as duas palavras? A primeira, nós vamos tirar da primeira leitura, castigo. A segunda, nós vamos tirar do Evangelho, misericórdia. Não que elas sejam opostas, né? Elas são as duas faces da mesma pedagogia de Deus Nosso Senhor. Ora, o que acontece na primeira leitura, nós estamos acompanhando desde ontem o episódio da vinha de Nabote. O rei queria a vinha, mas Nabote não queria vender, porque se tratava de algo muito importante, uma herança de família, etc., uma propriedade privada. Então, o mandamento de Deus é muito claro a esse respeito, né? Não roubarás, não cobiçarás o que é do teu próximo, as coisas alheias. A lei de Deus é muito clara a esse respeito. O rei fica meio triste e do lado do rei tem uma mulher chamada Jezabel. Vocês vejam como que as pessoas que estão ao nosso lado, sejam quais forem, podem ser boas companhias, companhias exemplares, podem ser péssimas companhias, né? O rei parou lá no seu limite. Ficou meio jururu, mas não pensou em nada mais. Mas tinha uma mulher ímpia ao seu lado, e que arma uma conspiração para matar e roubar a vinha. E aquilo desagrada o Senhor. Você veja muito bem que, fazendo uma leitura superficial do trecho de hoje, Acabe, por causa de Jezabel, vai ferir dois mandamentos: não matarás, não roubarás. Mas todos os outros mandamentos serão igualmente desrespeitados, né? Por exemplo, levantou-se falso testemunho, cometeu-se a idolatria, etc, etc. Então, assim, quem desobedece um só mandamento da lei não terá dificuldade em desobedecer todos, desrespeitar todos. Por isso nós não devemos baixar a guarda, né? Aliás, é uma grande tentação do demônio. Você já está indo bem aqui, acolá. Se fraquejar num, muito facilmente pode fraquejar em todos os outros,
Então, vigilância constante. E hoje, o que Deus manda, através do profeta Isaías ao rei? Castigo. Rei Acabe será castigado, duramente castigado, porque o que você fez foi grave e desagradou o Senhor. Olha, ele era rei, o comportamento dele é exemplar, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, o castigo tinha que ser exemplar. E aí nós somos convidados a entender essa face da pedagogia de Deus, né? Eu me lembro bem que quando eu era criança, adolescente, eu fiquei de castigo. Merecido, muito merecido. Hoje, olhando para trás, eu vejo, pelas artes que fazia e tudo. E o pai que sabe castigar, a mãe que sabe castigar, sabe tirar aquilo que o filho mais gosta, né? Tira ali, ó, castigo. Naquele tempo eu não gostava muito não, né? Pavor, se fazia de pobre coitado, a pobre vítima que não nasceu para sofrer. Ai, meu Deus do céu, coitado de quem é pai e de quem é mãe, né? Pois bem, hoje vejo o comportamento do mundo, até mesmo dentro de alguns setores da igreja, que tem dificuldade com essa palavra castigo. Não deveria ter, porque isso aqueles que têm, na verdade, mostram uma grande imaturidade em todas as matérias, matéria de espiritualidade, teologia, etc, e etc, né? Porque essa palavra ela me causava desgosto quando eu era criança, quando eu era menino, que não entendia nada. Hoje que eu sou adulto, eu vejo que foi para o meu bem, né? E mais, o que seria de mim se eu não tivesse sido castigado de forma exemplar na hora certa e do jeito certo também, né? O que vai despertar esse anúncio do profeta no coração do rei? Arrependimento, penitência. E Deus vai castigar o rei? Não, Deus volta atrás, como aconteceu com os ninivitas, como aconteceu em outros momentos, né? Então, qual a razão daquele anúncio? E mesmo que o castigo sobreviesse, é para emenda, é para correção, né? E nós vemos esse salmo belíssimo que é colocado na boca dos reis pela igreja depois do pecado. Misericórdia, Senhor, porque pecamos, né? Então, é para isso, é para que nós nos emendemos dos nossos maus caminhos, né? No Evangelho, nós vemos mais uma vez Nosso Senhor falando sobre o amor aos inimigos, que é o que de fato nos assemelha a Deus Nosso Senhor, né? Que cuida dos bons e dos maus. E qual é o fim disso? É a perfeição. E aí nós vemos Nosso Senhor dizendo a razão do discipulado, o fim do discipulado, a santidade, perfeição, ser perfeito como Deus é perfeito, a santidade em todas as coisas, começando das mais simples. Porque nós somos criados para isso. Deus colocou em nós essa capacidade. E aí sim nós vemos que precisamos de um mestre que nos ensine, instruindo, corrigindo, e que também nos seja o modelo e que nos dê a graça. E assim nós paramos hoje diante do coração de Jesus como o divino mestre para os seus discípulos. Essa é a nossa meditação. Ao contemplarmos os atos do Sagrado Coração de Jesus para com seus discípulos, nós vamos nos deparar com o divino mestre, pois Nosso Senhor educa, Nosso Senhor nos ensina de coração para coração. O chamado que Jesus faz aos 12 mostra, no primeiro lance de visão, a especificidade com que considera cada um dos que chamam. Ora, para pensar nos dias de hoje. Se até a gestão de pessoas aí das grandes empresas, corporações, etc., com base em dados da psicologia, sabe que as pessoas são mais felizes e rendem mais quando ocupam cargos compatíveis com as suas aptidões pessoais. Tanto mais Nosso Senhor, quando chama os seus discípulos. Nosso Senhor lança sobre eles
um olhar divino, que os enxerga, e aí você pode dizer que me enxerga, que nos enxerga, porque nós também somos chamados por Ele, não só na profundidade de si mesmo, nosso Senhor conhece até as entranhas mais profundas do nosso ser, mas nosso Senhor também nos enxerga, nos olha, desde o desígnio criador de Deus. Se os busca na Galiléia, à beira do lago, é porque neles encontra simplicidade, trabalho, firmeza, capacidade suficiente para entender: sereis pescadores de homens. E também por não estarem sujeitos às ideologias políticas e religiosas no grau dos que viviam na capital e que serão grandes perseguidores de Nosso Senhor. Em suma, o que eram aqueles homens? Eram homens modeláveis, uma vez colocados nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunto eu para você nessa noite: o que você é nas mãos do Sagrado Coração de Jesus no dia de hoje, agora? O barro modelável ou a pedra dura? Não se preocupe com a resposta. Seja honesto. Você é barro, mole, modelável, Deus tem certa facilidade, ou você é uma pedra dura, que Deus tem dificuldade? Padre, tenho sido uma pedra dura. Não se preocupe, nosso Senhor pode modelar tanto o barro quanto a pedra. Só que a pedra Ele vai modelar a poder de pancada. Tem que dar uns golpes, porque senão a obra-prima não sai com excelência. Nós já encontramos o nosso lugar nas mãos de Nosso Senhor? Ser perfectível não significa ser perfeito. Nosso Senhor tinha o conhecimento profundo de cada um dos seus discípulos. Sabia dos desígnios divinos para cada um deles. Sabia das possibilidades, mas conhecia igualmente as imperfeições, limitações e inclusive os pecados de cada um. Se os chama, é porque, embora conheça o estado atual de cada um quando chama, Nosso Senhor não olha para eles em si mesmos, senão no que eles podiam chegar a ser com o auxílio da graça divina e na escola do Divino Mestre. É assim que o Nosso Senhor olha para nós. Você pode se perguntar, mas Nosso Senhor tem tanta paciência comigo? Às vezes parece que eu dou 2 passos para frente e 3 para trás, e Ele não desiste de mim, sim, porque Ele não olha para você no estado que você se encontra. Ele olha para você sabendo até onde você pode chegar e onde Deus quer que você chegue. Você já parou para pensar como Deus vê você na eternidade? Ele viu Santa Teresinha, tal e qual ela é hoje, Santa Rita, Santa Mônica, São Sebastião, São João Paulo II, outros tantos santos que nós nem conhecemos e que viveram uma vida de simplicidade, assim como Ele vê você também na eternidade. Você já parou para pensar, como Deus me vê no céu, na eternidade? O que o Sagrado Coração de Jesus quer me ensinar, aonde Ele quer me conduzir, qual o fim que Ele quer me fazer chegar? Outra característica da pedagogia do coração de Jesus é a sua presença constante. Porque se as palavras da instrução formam, o exemplo pela convivência forma muito mais. Por isso, quando perguntam para Nosso Senhor, Mestre, onde moras? O que Nosso Senhor responde? Vinde e vede. E o Evangelho diz que naquele dia eles foram, viram onde morava e permaneceram com Ele.
Quem acompanha e conhece um pouquinho do Evangelho de São João sabe muito bem o peso que tem esse verbo permanecer. Hoje, meus irmãos, a presença eucarística de Jesus é onde encontramos e contemplamos o seu sagrado coração. É ali, diante do tabernáculo, que ele permanece conosco e que nós podemos permanecer com ele e ser formados por ele. Para nós, hoje, ouçam bem isso que o padre está dizendo, não há meio mais excelente de discipulado do que estar aos pés do tabernáculo. Como incontáveis são os raios do sol, assim são as riquezas do Sagrado Coração de Jesus para com seus discípulos. Nele encontra-se todas as qualidades e o modelo excelente do Mestre. O Sagrado Coração de Jesus é modelo para nós, padres, pastores da igreja, para os pais, para os catequistas e inclusive para os professores, os educadores que hoje vivem tão desnorteadamente nesse caos. O Sagrado Coração de Jesus é modelo, é referência. Começando de sua autoridade suave e firme, divina e confirmada pelo Pai. Quando o Pai diz de Nosso Senhor, mais de uma vez, escutai-o. E o próprio Nosso Senhor vai dizer de si mesmo, aprendei de mim. E as multidões vão atestar, ele tem feito bem todas as coisas. Extrema também era a paciência que ele tinha com seus discípulos, que eram homens incultos e lentos para compreender seus ensinamentos. Quantas vezes nós vemos isso nas páginas do Evangelho? A lentidão. De certo modo, isso se fará ver no mistério da cruz, quando o Mestre suporta as misérias e fraquezas da natureza humana. É quando brilha outra característica do coração de Jesus em relação aos seus discípulos, que é o seu desinteresse. Qual é o desejo de Nosso Senhor? É fazer a vontade do Pai, que é a salvação das almas. E nada o pode arrefecer ou desviar desse fim. Outro resplendor do coração do Divino Mestre é o seu zelo. Tudo se transformava em ocasião de ensino, em qualquer que fosse a hora ou o lugar. À beira do mar, junto do poço, na barca, à mesa, nas casas, pela estrada, nos pórticos do templo. Tudo podia se transformar em ocasião para elevar as almas a Deus, orientando assim a vida dos seus discípulos. Assim nós contemplamos os raios da sabedoria divina. O Divino Mestre aplicava o que ensinava e se interessava também pelos resultados obtidos. Aí nós vemos sua imponente delicadeza. Nosso Senhor enviava os discípulos e os discípulos voltavam radiantes. Nosso Senhor não os perdia de vista. Quando eles chegavam contando os prodígios e milagres, Nosso Senhor disse, eu vi. E os ouvia com interesse, quando retornavam trazendo os frutos da missão. O Sagrado Coração de Jesus não nos perde de vista. Ele não perde um só fragmento de segundo da sua vida de vista. Ele está vendo tudo. E tudo pode ser transformado em ocasião de ensino e de grande misericórdia, se nós nos colocarmos em suas mãos. E Nosso Senhor se alegra. Nosso Senhor se alegra tanto quando nós colocamos os seus ensinamentos em prática.
A delicadeza do coração de Jesus era tamanha, ao ponto de dizer aos discípulos, depois de uma incansável jornada: descansai. Descansai das fadigas, dos trabalhos, das extenuantes caminhadas, do sol a pino, da sede, da fome, por darem prioridade ao objeto da missão, isto é, das almas a serem salvas. Hoje, talvez nosso Senhor esteja querendo dizer a tantas pessoas: descansa, meu filho, descansa, minha filha, das suas preocupações. Descansa, meu filho, descansa, minha filha, das más notícias que você tem dado ouvido. Descansa. Ele diz também a nós hoje: descansai de suas fadigas no meu coração, onde nós encontramos o verdadeiro descanso. O que é mais expresso na vida de nosso Senhor e o que tocará profundamente pelo próprio testemunho é a oração. Sem dúvida alguma, porque a oração é o esteio do discipulado. Não há discípulo sem oração. De nosso Senhor, não. Pode ser de outro. Mas de nosso Senhor, não há discípulo sem oração. Porque sem a oração não é possível assemelhar-se ao Mestre. Nem mesmo aprender com eficácia o que ele ensina. Por isso nós vamos guardar uma meditação exclusiva nos próximos dias sobre o Sagrado Coração de Jesus e a oração. Nosso Senhor chamou e uniu com laços extremamente fortes os seus discípulos. E mesmo depois dos eventos aterradores da paixão que os dispersou, nosso Senhor vai atrás de um por um, realizando aquele desejo singular que ele expressava ao olhar para Jerusalém desde o Monte das Oliveiras. Eu quis reunir-vos como a galinha reúne os pintainhos debaixo de suas asas. Meus irmãos, o que são essas asas, senão os braços da cruz, de onde são espargidos por toda a terra os raios da sua misericórdia? Sim, é aos pés da cruz, ouçam bem isso, é aos pés da cruz que podemos contemplar o quanto vale o discípulo para o Divino Mestre. É aos pés da cruz que nós contemplamos o nosso verdadeiro valor para nosso Senhor. Nós não podemos encerrar esta meditação sem falar de Nossa Senhora. Ela estava aos pés da cruz. Ela sabe melhor do que ninguém o quanto vale cada alma para o coração de Jesus. Pensamos que, como boa mãe, ela agora nos tome pela mão. Quem se lembra de quando a mãe, nos primeiros anos da escola, quem tem essa memória, segurava pela mãozinha e levava para a escola? Indefeso, choroso, mas a mãe pegava e levava para ser educado, para ser ensinado. Nós vamos pedir exatamente que se realize agora, na ordem da graça, esta imagem, que Nossa Senhora nos tome pela mão, como nossa mãe aqui na terra, nos primeiros anos da escola, e nos conduza até a escola de Nosso Senhor, para sermos inteiramente formados pelo Divino Mestre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.